Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 28 de março. Bom dia, paz e alegria! Eu sou a Ana, da Fraternidade Remidos, e nós tivemos o nosso primeiro retiro do Ruá no dia 16 e 17 de março. Nós contamos com uma equipe de 21 servos, contamos também com a presença de 88 cursistas e 35 crianças. Nesse retiro, tivemos também 7 apadrinhamentos do Haiti. Vamos ler agora algumas fichas de impressão. Uma das cursistas disse que chegou com o coração implorando socorro divino. Saiu com o coração renovado e cheio de esperança. Outra cursista disse que chegou aflita, ansiosa para saber como seria. E ela saiu em paz consigo mesma, aliviada e confortada. O momento que mais tocou o coração dela foi no Espírito Santo, por conta do passado que ela tinha depressão e já tinha tentado se matar muitas vezes, até se cortava para se sentir um pouco mais aliviada. Uma outra disse que chegou com o coração muito triste, estava se sentindo confusa e fraca na fé, estava à procura de algo que mudasse a vida dela. Ela saiu cheia do Espírito Santo, de muito amor, se sentindo leve, feliz e recebeu o chamado para evangelizar a palavra de Deus. O momento que mais gostou foi o momento do barro, em que ela reconheceu o pecado e que foi muito tocada, sentiu quanto ela era pecadora. Paz e alegria a todos. Oi a todos, sou Rocco e eu sou Ângela, da equipe carcerária Santa Rosa de Lima. Nos dias 16 e 17 de março, fizemos o nosso primeiro Ruá no presídio de Verona, na ala feminina. Participaram 22 irmãs. A equipe estava composta por 10 membros de Módena e 2 irmãs da equipe pastoral de Vicenza. Nesses 2 dias, nos acompanhou um frade muito querido, Frei Franco, o mesmo com quem demos início a essa experiência nos presídios. Foi um Ruá muito especial. Já de manhãzinha, fomos acolhidos com grande alegria. E nos tocou muito ao ver a abertura delas em nos contar os seus próprios sofrimentos e as injustiças sofridas. Durante o abraço do Pai, de Maria e a efusão do Espírito Santo, se comoveram muito e as tocamos com as mãos, como Jesus entrou em seus corações. Agora leio 2 fichas de impressão. Tive um sentimento de paz. Senti que não estou só, porque o Senhor está comigo. E com Ele enfrentarei esta parte difícil da minha vida. Obrigado de coração. Não me esquecerei de vocês. Uma outra irmã escreve: Obrigado por tudo. Há muito tempo não senti aquilo que provei nesses 2 dias. Muito obrigado por essa luz que vocês me fizeram ver, e que é a coisa mais bonita que já vi na minha vida. Deus esteja com todos vocês. Depois, uma irmã nos presenteou como agradecimento um lindo desenho de Nossa Senhora feito por ela mesma. Pace e gioia a tutti. Paz e alegria a todos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar o profeta Jeremias, capítulo 7, versículos de 23 a 28. Mas eles não ouviram, não prestaram atenção, andaram para trás e não para a frente. Serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Segui adiante. Segui no caminho que vou indicar para serdes felizes. A condição para seguir a Deus é ir sempre em frente e nunca voltar atrás. Deus tem muita paciência conosco, mas seguir adiante sem parar. Quem fica estagnado nos seus pensamentos, ou pior, volta ao país da escravidão, quebra o laço com Deus e escolhe a infelicidade eterna.
Do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz. Assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo-se as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas estas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou a correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram, não prestaram atenção, ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Não ouviram, não prestaram atenção, ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, não aceitou a correção e sua fé morreu. Irmãos, esta leitura nos permite continuar a reflexão de ontem: avião que não vai em frente precipita. A única possibilidade de viver a vida espiritual é progredir, ir em frente, sem parar, sem se distrair, sem ceder ao comodismo e à preguiça. A morte vem do não ouvir, não prestar atenção, necrosar no erro, esquecer as maravilhas de Deus, tirar os olhos de Deus e colocá-los no que não presta. Algumas traduções dizem assim: eles não ouviram. Ao invés de me mostrar o rosto, viraram as costas para mim, me deram as costas. Aqui, irmãos, é a raiz de todo o mal. Dar as costas para Deus, esquecer Deus, deixar-se distrair e atrair-se para outras coisas. Somente quem vive olhos nos olhos em Deus, rosto no rosto diante de Deus, pode sobreviver. Isso vale desde o primeiro momento da conversão do nosso início, as mais profundas escolhas de consagração. Quem tira os olhos de Deus, tomba, seja ele um recém-convertido, seja um consagrado perpétuo. Você pode ter chegado aos mais altos picos espirituais, a alturas vertiginosas, mas você pode tombar do mesmo jeito se tirar os olhos de Deus. A experiência de São Pedro o confirma. Jesus o proclama Papa e depois de poucos segundos deve chamá-lo de demônio e o expulsa. Pedro sente a paixão de dar a vida por Jesus, ama Jesus apaixonadamente e desembainha a espada para defendê-lo no Jardim das Oliveiras, mas logo após o trai pelo medo de uma pobre mulher. Deus, na sua palavra, insiste: vai em frente, olhos nos olhos comigo, vai em frente. Não me vire as costas, não volte para trás, não olhe para o que te dá medo, não adores a preguiça mais do que a mim, não adores a mediocridade, não adore o bom senso do mundo mais do que a mim, não adore os teus impulsos carnais mais do que a mim. Diga com força: eu não volto atrás. Não, eu não volto atrás.
eu não tiro os olhos de um amor tão grande como fala uma música italiana muito bonita. Deus nos suplica nesta leitura para o nosso bem. Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Segui adiante por todo o caminho que vos indicar para serdes felizes. Siga adiante, não volte atrás. Não volte atrás se você deseja ser feliz. Irmãos, devemos adquirir consciência que o medo no meio da caminhada é algo normalíssimo. Qualquer grande aventura de Deus ou do mundo apresenta suas dificuldades. Só quem fica sentado na sua lama não tem medo, porque não enfrenta risco nenhum. Mas se, por exemplo, você tenta escalar uma montanha, você encontrará pontos difíceis. Na metade do caminho pode ser que as pernas queiram travar, que se forme bolhas nos pés. Pode ser que olhando para baixo você sinta medo. Naquele momento você pensa: por que não fiquei sentado como o meu amigo? Por que quis iniciar essa escalada? Agora estou com medo. Quem sobe o monte do Senhor fadiga mais do que qualquer outra pessoa, mas no final terá a alegria de encontrar Deus no cume da montanha. Quem fica sentado no meio dos porcos nunca irá respirar o ar puro da alta montanha, nunca irá sentir Deus perto igual a você. Alguém observa que o Mar Vermelho se fechou depois que o povo eleito passou, não somente para fazer morrer o exército egípcio que corria atrás dos judeus, mas também para impedir que o povo eleito caísse na tentação de voltar atrás. E isso é verdade. Basta lembrar a triste frase do povo que murmurava contra Moisés. Assim, a Bíblia fala: e mesmo os israelitas começaram a gemer. Quem nos dará carne para comer? Diziam eles. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, os melões, os alhos bravos, as cebolas. Agora nossa alma está seca, não há mais nada, e só vemos maná diante dos nossos olhos. O homem é triste, nós somos tristes. Estamos dispostos a adorar até a nossa escravidão mais do que a Deus. O povo esquece a dureza da escravidão, como falamos ontem, e diz: comíamos cebolas de graça. Esquecem as chicotadas, o massacre de todos os filhos homens que nasciam. Como é triste adorar a morte da escravidão mais do que a Deus. Se não vencermos essa tentação, se não lembrarmos constantemente de Deus, se não vivermos olhos nos olhos em Deus a todo momento, tombaremos como tombou o povo judeu no deserto. Vocês conhecem a história de Cortés? Quando Hernán Cortés chegou com seu exército para conquistar o México, desembarcou no porto de Veracruz. Ali tomou conhecimento do poderoso e organizado exército dos astecas. As notícias foram tão alarmantes que alguns dos seus oficiais desanimaram e tentaram abandoná-lo em segredo para regressar a Cuba, que já havia sido conquistada. Hernán Cortés soube o que tramavam fazer e nesta mesma noite aproximou-se dos navios e os queimou. Desta maneira não era mais possível dar um passo para trás. Não lhes restava outra alternativa que lançar-se à conquista da grande cidade dos astecas. Irmãos, o único modo para ser felizes é permanecer fiéis até o fim, cortar as pontes com nosso passado, nos concentrar em Deus, viver na intimidade com Deus, olhos nos olhos com Deus, sentir o seu respiro no nosso rosto. Este é o único modo para não temer os ventos e os terremotos deste nosso mundo líquido que ceifa os maus e os bons do mesmo jeito. Mas vamos agora nos confiar a esta palavra, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a entendê-la profundamente.
Assim fala o Senhor. Dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz. Assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo-se as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas estas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou a correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Vamos parar um pouco para anotar as frases que mais nos movem à conversão. Nesse momento estamos prontos para escolher o nosso propósito, que nos arranque da preguiça espiritual, da confusão da alma, pelo medo de nos entregar totalmente a quem tanto nos ama. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito.
segui adiante, sem voltar para trás. Paz e alegria a todos. Mostrai-me o rosto e não as costas. Paz e alegria a todos. Presta vida terrena, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior. É bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Me despojo. Te entrego, nada quero ter na pobreza. Leve quero ser em teus braços, e só a ti possuir. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior.